eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho para mim que quando a gente sabe onde a gente quer chegar, quando a gente tem claro o objetivo daquilo que está fazendo, você já sabe no que você quer que chegue aquilo, parece que tudo fica mais fácil e as coisas se desenvolvem mais eficazmente, né? Então eu pergunto para você agora, e você responde para você mesmo. Qual é o objetivo de ser cristão? Para que serve acreditar em Jesus Cristo? Para que serve ir para a igreja e ouvir a palavra de Deus? Qual é o objetivo? Onde que a gente quer chegar com isso tudo? Pergunta incisiva, né? Eu gosto de perguntas assim, gosto de perguntas que fazem a gente pensar. Eu sou o Padre Fernando, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo de comentário ao Evangelho do Domingo, chegando já ao 27º Domingo do Tempo Comum. Já estamos nos encaminhando para o final do ano litúrgico, né? Não sei se eu estou sendo precipitado, mas já depois do 20º domingo, para mim já tá cheirando o final de ano para mim, né? Pois bem, a palavra de Deus nesse final de semana parece nos querer dar algumas pistas a respeito de uma possível resposta para essas perguntas que fiz agora no início. Qual é o objetivo da nossa fé? Por que somos igreja? Por que somos seguidores de Jesus Cristo? No que vai dar isso, né? Onde que a gente quer chegar? Bom, nós iniciaremos essa reflexão a partir da primeira leitura, né? Nós ouviremos a primeira leitura desse 27º domingo, um trechinho do profeta Isaías. E nesse trechinho vai ser contada, mais uma vez, a história de uma plantação de uva. Vejam só, semana passada a gente ouviu no Evangelho aquela parábola, né? Aquela história que Jesus contou dos dois filhos que o pai mandou ir trabalhar na vinha, na plantação de uva. Um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e no fim foi. Na semana anterior, 15 dias atrás, nós ouvimos também a parábola dos trabalhadores na vinha, né? Na plantação de uva. Mas que coisa, né? Quanta plantação de uva! Por que tanta menção a esse tipo de agricultura, né? Bom, em primeiro lugar, por razões óbvias, é porque o povo de Israel sempre plantou uva, né? Era uma coisa muito comum ali, continua sendo até hoje, entre os povos da antiguidade. O vinho era uma coisa muito valorizada, muito mesmo, né? E eu lembro que, não sei se na semana passada ou na semana anterior, eu até mencionei que, muito embora a Bíblia, no Antigo Testamento, condene a dependência ou o exagero no uso do vinho, né? Em muitas ocasiões no Antigo Testamento, o vinho é sinal da alegria, né? Fala-se do vinho como aquilo que alegra o coração, né? Um dos salmos, inclusive, usa essa expressão: o vinho alegra o coração. E a alegria é um dom de Deus, e, portanto, o vinho seria um símbolo da alegria, da abundância, da festa, que é o estar com Deus, o que é estar seguindo aquilo que Deus nos orienta. Pois bem, e tem uma outra questão também. Como o povo de Israel vivia sempre mexendo com uva, também, é claro, com ovelhas, né? Então, são duas situações que a gente vai ver muito na palavra de Deus, né? Ou seja, fatos que estão contados a respeito ou da vinha ou de pastores, né? Haja vista que Moisés era pastor de ovelhas, Davi também era pastor de ovelhas, Jesus se apresenta como bom pastor. Em muitas ocasiões se fala do vinho, da uva e da videira no Antigo Testamento, né? Mas uma das coisas que é falado muito no Antigo Testamento é que a videira, a vinha, é símbolo do povo
de Israel. As pessoas usavam, como a gente continua até hoje fazendo isso, né? Usavam de coisas práticas que todo mundo mexia todo dia para fazer comparações. Jesus fazia isso o tempo todo. As parábolas de Jesus, né, as histórias que ele conta, são sempre relacionadas a coisas que as pessoas faziam, viam todos os dias para que pudessem entender melhor. O povo de Israel é comparado pelos profetas, muitas ocasiões, com uma videira ou com uma plantação de uvas, como também o povo de Israel é comparado com o rebanho. Jesus usa essa expressão, dizendo eu sou o bom pastor, mas também no Antigo Testamento a gente vê no Salmo 23 ou 22, né? Eu sou o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então o povo é o rebanho de Deus. De maneira que, onde que eu quero chegar com essa divagação toda? De maneira que, quando você, para o povo da Bíblia, falava em vinha, né? Vinha é plantação de uva, né? O parreiral. Quando se falava de vinha, automaticamente as pessoas que ouviam já pensavam, essa pessoa que está falando agora vai falar sobre a gente, sobre o nosso povo. Da mesma maneira como, por exemplo, se eu falar hoje aqui para você assim, qual é a terra da garoa? Você muito naturalmente vai dizer que é São Paulo. Se eu disser qual que é a capital do frevo, qual é o estado que tem frevo? Falar Pernambuco. Onde que tem o boi? Maranhão. Onde que tem pão de queijo? Qual que é o lugar do pão de queijo? Minas Gerais. Então, tem certas imagens que a gente liga a lugares, né? Agora, você imagina que no tempo de Jesus se falasse qual é a vinha do Senhor? Quem é a videira do Senhor? Quem é a plantação de uvas do Senhor? As pessoas iriam responder, é o povo de Israel. Pois bem, nessa primeira leitura que a gente ouve, o profeta Isaías conta uma história sobre uma videira que foi plantada por Deus. Então as pessoas que ouviram isso pela primeira vez lá no Antigo Testamento, quando Isaías começou a história, imediatamente já pensaram, tá falando da gente, certo? Ok. Como que é a história que Isaías conta? Ele fala assim, eu vou contar para vocês a história de um amigo meu que plantou uma videira. Ele foi num outro país, foi no estrangeiro, pegou as melhores mudas de uva que encontrou no estrangeiro. Quando chegou aqui no nosso país, na nossa terra, escolheu uma terra perfeita, uma encosta de uma colina, onde tivesse bastante luz, onde pegasse bastante sol. Limpou o terreno de todos os espinhos, tirou as pedras, revolveu a terra, plantou as mudinhas, cuidou com carinho, regou. Fez uma torre para ficar vigiando as uvas, para que ninguém fosse roubar aquelas mudas preciosas que ele trouxe do estrangeiro. Passaram-se os 2 anos que levou para que as mudas crescessem. E esse meu amigo, quando foi colher as uvas, ao invés de encontrar uvas doces, porque quando ele viu, né, aquelas folhas bonitas da parreira, viu aquelas uvas roxinhas, a hora que ele foi provar, ao invés de ser aquela uva suculenta, docinha, era a uva azeda, ruim. Que decepção! Todos começaram a rir desse meu amigo, porque ele passou tempão contando vantagem. E aí o que esse meu amigo resolveu fazer? Visto que aquelas uvas que deram tanto trabalho e ele cuidou com tanto carinho, só deram frutas azedas, ele resolveu destruir a cerca e deixar que os animais do campo entrem para pastar ali e largou a mão da vinha. O povo ouviu essa história contada por Isaías e ficou pensando, mas peraí, se a vinha somos nós, o que será que significa essa história que nós não estamos dando frutos doces, mas só frutos azedos? Então, Isaías fala que o problema era que Deus tinha feito com Israel como o homem da história que ele tinha contado. O homem foi buscar as mudas no exterior, né? Deus tirou as mudas
dessa videira lá do Egito, onde o povo era escravo, trouxe com o maior carinho, preparou uma terra boa, cuidou do povo. Só que o povo, ao invés de darem frutos de justiça, só deu injustiça. A leitura termina falando assim, que Deus esperava obras de bondade, mas só recebeu iniquidade. Ao invés de darem frutos doces, o que são os frutos doces que Deus esperava? Que o povo vivesse na justiça, que o povo pensasse na justiça dos pobres, pensasse no órfão e na viúva. E nem vem me chamar de comunista falando que isso aí é coisa inventada agora, porque isso tudo está no Antigo Testamento, viu? O livro do Deuteronômio, inclusive, que a gente está estudando nesse mês da Bíblia, fala profundamente disso. Deus nos manda estender a mão por irmão e cuidar dos mais pobres. Ou melhor, cuidado da sociedade para que não haja pobres. Isso Deus esperava do povo. Frutos doces, justiça, paz. Quer dizer, vida boa. Lembre-se que eu falei há pouco que o vinho para o povo de Israel é símbolo da alegria. Um bom vinho é uma coisa gostosa. Deus esperava que o povo vivesse nessa gostosura, por assim dizer. A vida tem dificuldades, é claro que tem, mas havendo justiça, havendo uma situação de vida boa, a gente consegue tocar o barco, né? Era esse o objetivo de Deus. Mas o povo não correspondeu a essa expectativa. A profecia que Isaías faz na primeira leitura termina mal, porque diz que Deus iria destruir as cercas que protegiam a sua plantação de uva e ia deixar que os animais entrassem. Isaías estava se referindo profeticamente àquilo que iria acontecer com o povo de Israel. Com efeito, o povo de Israel foi invadido depois de alguns anos por outras nações, né? Houve muita guerra e aquele povo que tinha sido levado por Deus até a terra prometida, de repente se viu espalhado e pisoteado e humilhado pelas nações estrangeiras, né? O profeta Isaías faz uma ligação de causa e efeito, né? Que aquilo que estava acontecendo com Israel era, portanto, consequência da infidelidade deles. Não viveram na justiça como Deus esperava, não entregaram frutos bons, né? Por isso é que estavam sendo invadidos. Essa é a análise que o profeta Isaías fez lá no Antigo Testamento. O que isso tem a ver com o Evangelho e o que isso tem a ver com aquilo que a gente perguntou no início desse vídeo? Vamos então ao Evangelho, para a gente perceber que é uma situação parecida, mas com um desfecho diferente. Nós ouviremos esse domingo o Evangelho de Mateus, capítulo 21, de 33 a 43. Repito, Mateus 21, de 33 a 43. Se quiser dar pause, vai lá na Bíblia, ou pega uma liturgia como essa que eu estou aqui e pode acompanhar. Pois bem, eu vou ler o texto e aí a gente comenta, tá bom? Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai essa outra parábola. Outra parábola, porque esse texto aqui, ele vem logo depois daquele que a gente ouviu na semana passada. Tá no meio, assim, como diz no interior, tá encarreado, tá um depois do outro na Bíblia. Então, por isso é escutar essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, olha a vinha de novo. Pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Um parêntese, lagar, caso você não saiba o que é, era o lugar, geralmente era um buraco feito na pedra, perto da plantação de uva mesmo. E esse buraco era feito para que, assim que se colhessem as uvas, eram jogadas dentro desse buraco na pedra, para que as uvas fossem pisadas, né? O vinho, antigamente, hoje em dia, duvido que seja feito assim em algum lugar, pode até ser que tenha, mas era tirado o suco da uva, esmagando ela com os pés. Então todo mundo ia, pisava as uvas
e aí esse ato de pisar a uva exprimia a uva e saía o suco da uva. Também é chamado mosto, né? É desse suco que será feito o vinho. O lagar é isso. Então o homem tinha plantação de uva, construiu uma cerca e construiu um lagar, construiu um buraco para o povo pisar a uva depois. Pois bem, o homem fez isso e depois arrendou a sua vinha a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quer dizer, o homem fez tudo isso e terceirizou o serviço e foi para a cidade grande e deixou um outro povo cuidando da vinha dele. Ok? Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário, que estava lá na cidade grande, mandou os seus empregados aos vinhateiros, o pessoal que estava cuidando da vinha, para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e o terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Lembre-se que Jesus está contando essa parábola. Na semana passada eu falei isso. Se você não viu, veja o vídeo da semana passada. Jesus está contando isso para os sacerdotes, já no fim da caminhada dele lá em Jerusalém, contando para os chefões do povo. É para eles que ele está contando essa história. Então, Jesus perguntou, né? O que o dono da vinha, quando voltar, fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Se na primeira leitura contava-se a história de um homem que plantou a vinha, o homem é Deus, né, dentro da parábola, e a vinha não deu frutas doces, né, não deu uvas doces, deu uvas azedas. Nessa nova versão dessa história que Jesus conta lá em Jerusalém, pouco depois de ele ter limpado o templo, aquela confusão toda que você deve conhecer, né? Que Jesus conta para os cabeças de Israel, né? Para os chefões. Nessa versão que Jesus conta, o problema não está nas uvas. O problema está em quem cuidou das uvas. Se a vinha não estava produzindo bons frutos, não era culpa nem do terreno e nem da planta. Era culpa dos vinhateiros, é culpa de quem estava trabalhando na vinha. Então, não sei se você está percebendo onde que Jesus está querendo chegar. Ele está querendo botar o dedo numa ferida dizendo assim: olha, se as pessoas não estão dando bons frutos, frutos doces, né? Se as pessoas não estão sendo boas, se não está havendo justiça, se não está havendo paz, se não está havendo respeito de direitos, etc., né? Tudo que é bom e que Deus sonhou, o problema não está no povo apenas. O problema está principalmente em quem cuidou do povo. A gente sempre ouviu desde criança que exemplo vem de cima, né?
E parece que Jesus, nesse contexto aqui, concorda com isso. Porque ele está falando, olhem para quem que ele está falando. Ele está falando isso para os sacerdotes e está falando isso para os chefes do povo. Então Jesus está falando o seguinte, né, dito em português bem claro, bem rasgado. Se o povo é ruim, o problema é que vocês são ruins. Toda nação tem o governo que merece, dizem por aí, né? E isso em parte é verdade. Mas percebam que é uma coisa que se retroalimenta. Então, as pessoas podem até estar se comportando mal. E essas pessoas que se comportam mal elegem os seus representantes, né? Aí essas pessoas que foram eleitas pelo povo começam a se comportar ainda pior, porque tem poder. Aí o povo que está aqui embaixo vê o que está aqui em cima se comportando mal, aí que piora ainda mais. Então Jesus olha para essa situação e fala assim, se há injustiça, vocês são os culpados. Vocês que estão aí como sacerdotes, vocês que estão aí como chefes do povo, anciãos, vocês é que são os culpados dessa história toda. A história que Jesus conta, você perceba, né? Chegou o tempo de dar os frutos, o chefe da vinha, né? O dono da vinha foi lá exigir os frutos deles. Os que trabalham na vinha, os responsáveis pela vinha, né, que são um símbolo dos chefes do povo, não entregam os frutos. Mas por quê? Porque desejavam ficar com os bons frutos para eles? Não, provavelmente eles não entregam os frutos porque não tinha fruto nenhum, né? Como é que eles iam entregar aquilo que não tinham? Talvez quem olhava de longe aquelas videiras cheias de folhas pensavam, essas videiras estão carregadas de bons frutos, mas não, era só aparência. O que isso quer dizer, né? Essa linguagem figurada significa que os chefes do povo prezavam pela aparência. Jesus os chamou de hipócritas muitas vezes por causa disso. Se preocupavam muito com o culto, com o tipo de incenso que se oferecia a Deus, com o brilho do templo, se preocupavam em sentar nos primeiros lugares, de serem tratados de mestre, de rabi, mas é tudo aparência, tudo vazio. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Aliás, essa comparação que eu estou usando das folhas, né, tem uma outra parábola que Jesus conta lá em Jerusalém também, que é a da figueira que não produz frutos, só tinha folhas, que Jesus amaldiçoa. É um símbolo disso. Gente que é muito vistosa, dá shows lindos, né? Você olha e pensa que a pessoa é um santarrão, né? Uma pessoa santíssima, um homem, uma mulher, um pregador, uma pregadora, o que seja. Mas na hora que você convive, você vê, não é bem assim, né? É esse tipo de comportamento que Jesus está denunciando nessa parábola. Não entregam frutos. Pois bem, não entregam frutos. Poderiam, então, diante da exigência do dono da vinha, dizer assim, olha, nossa, me desculpe, a gente fez uma coisa muito errada, a gente devia estar trabalhando e no fim não fizemos nada, não produzimos frutos. Eu tenho certeza que o dono da vinha fala assim, então tá bom, então vamos começar de novo, vamos mudar isso aqui, tem uma coisa que está errada. Mas não é isso o que os vinhateiros fazem. Eles pegam aqueles que eram enviados pelo dono da vinha e os apedrejam, os matam. É um símbolo exatamente do que os chefes do povo, no tempo de Jesus, faziam com aqueles que levantavam a voz para dizer que os chefes estavam errados. Muitos profetas foram mortos antes de Jesus. Aliás, o próprio Jesus cita o exemplo do profeta Zacarias, que foi morto na porta do templo pelos homens do templo, porque denunciava as hipocrisias do culto a Deus, mas que não tinha nada de justiça. O profeta Isaías, esse da primeira leitura, logo no início do livro dele, ele fala, olha que coisa pavorosa, depois você olha na Bíblia, bom, enfim, eu vou lembrar de memória, qualquer coisa você põe no Google aí. Isaías fala assim, que Deus sentia nojo do cheiro do incenso que os sacerdotes queimavam, que Deus se irritava com os cantos e com o barulho das orações, porque antes de ver isso, Deus sabia que aquele povo estava cometendo injustiça, Deus sabia que o direito dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros estava sendo pisoteado, estava sendo negligenciado.
Então, dito de uma maneira mais clara ainda, é como se Deus dissesse assim: não adianta nada vocês ficarem queimando incenso, ficarem cantando e ficarem fazendo reza para mim na minha frente, se saindo daqui vocês pisam nos outros. Isso é hipocrisia. Isso não me agrada. Isso Deus que fala, hein? Profeta Isaías, começo do livro do profeta Isaías. Então vejam, e os profetas eram todos perseguidos quando eles falavam contra essas coisas. Veja que, por exemplo, João Batista, né, o último dos profetas, foi decapitado por denunciar aquilo que o rei estava fazendo de errado. Então todo profeta, minha gente, parece que não pode ter muito amor ao próprio pescoço, né? Quem fala as coisas que estão erradas vai ser perseguido. Jesus, né? Não precisa nem falar, né? Ele acabou de falar isso para os doutores da lei, para os chefes do povo, já começam a tramar a morte dele. E efetivamente vai acontecer, né? Então, tá aí o que os cuidadores da vinha, os que deveriam ter feito o povo produzir bons frutos, fazem, perseguem aqueles que falam o que está errado. Minha gente, isso continua acontecendo até hoje. Nós somos a vinha do Senhor. De fato, no final da parábola, Jesus fala que a vinha seria tirada da mão daqueles cuidadores, daqueles chefes, daqueles sacerdotes, e seria entregado ao mundo inteiro, né? Seria entregado a novos cuidadores. De maneira que essa vinha continue a existir. Essa vinha sou eu, essa vinha é você. E nós somos convidados a darmos frutos doces, frutos de justiça. E pode ser que nós não estejamos dando frutos, seja por negligência nossa, seja porque estamos ouvindo as pessoas erradas. Que não nos aconteça de termos a mesma postura que Jesus condena. Aqueles que levantam para dizer assim, mudem de vida, a gente os criticar. Ok, com isso eu já vou encaminhando para o final. E como é que a gente pode saber se a gente está dando frutos de justiça, frutos doces, né? E como é que a gente pode saber quem é o profeta, quem são os profetas de hoje que nos querem fazer dar frutos, né? Ora, os frutos doces que nós somos convidados a dar, ou ao menos tentar cultivar em nós, são aqueles valores que Jesus ensinou no Evangelho. Quais valores? A não violência, a generosidade, o perdão, o amor aos inimigos, o serviço, enfim, aqueles valores que estão descritos no Sermão da Montanha, né? No Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. Aqueles valores. Se a gente vive isso, nós estamos dando frutos bons. E aqui a gente chega à resposta da pergunta inicial desse vídeo. Qual é o objetivo? Para que serve igreja? Qual é o objetivo de sermos seguidores de Jesus Cristo? Ora, um só, darmos bons frutos, sermos pessoas melhores, sermos pessoas mais doces. Como saberemos quem são os profetas, quem são as vozes que nós precisamos ouvir? Pessoas que levantam esses mesmos valores. Então, uma pessoa que fala em nome de Jesus Cristo, mas que não aponta para esses valores, não está sendo profeta de Jesus Cristo, não está sendo profeta de Deus. Então, uma pessoa que vai pregar a não violência, que vai pregar a violência, que vai pregar a intolerância, que vai pregar o ódio, não está pregando Jesus Cristo. Pode estar pregando até a si mesmo. Pode ser que essa pessoa esteja sendo exatamente como os sacerdotes daquele tempo que Jesus tanto criticou. É bom que nós sempre estejamos atentos a quem estamos ouvindo, para que possamos dar bons frutos, frutos de doçura. Pois bem, o desfecho dessa história é o que, quando finalmente o dono da vinha manda o próprio filho, pensando, este meu filho lhes haverão de ouvir, é claro que Jesus está falando de si mesmo, que vai à vinha de Israel, ao povo de Israel, para finalmente exigir que deem frutos bons, né, que mudem de comportamento. Os vinhateiros, né, os que cuidam da vinha, que são o símbolo dos sacerdotes,
Jesus já profetiza que vai ser jogado para fora da vinha e vai ser morto. Nós corremos o risco de fazer isso com Jesus também, de o jogarmos fora das nossas vidas, achando que estamos fazendo o correto. Como isso, Padre? Às vezes a gente imagina um Jesus diferente daquele dos evangelhos e queremos que ele seja diferente. Então, quando alguém, como eu disse, começa a pregar em nome de Jesus até valores que são contrários àquelas coisas que Jesus pregava, quando essa pessoa começa a se comportar de uma maneira diferente daquela que Jesus se comportou, nós estamos fazendo exatamente isso, jogando Jesus para fora. É quase como se nós estivéssemos querendo jogar o evangelho para fora das nossas vidas. Cada vez que a gente joga o evangelho para fora da vida, os valores do evangelho, nós estamos jogando Jesus para fora da vinha. Estamos fazendo exatamente o que esse pessoal fez. Então, com isso eu vou terminando. Somos igreja com esse objetivo, nos tornarmos pessoas melhores de acordo com aquilo que ensinou Jesus. Temos que ter sempre essa atenção fina de pautarmos a nossa vida pelo Evangelho de Jesus Cristo. Tentarmos seguir aquilo. Ouvirmos as pessoas que nos ajudam a viver melhor o Evangelho. É quase que sintomático, né? Um pregador ou uma pregadora que se preocupa excessivamente com a aparência, que é o que Jesus criticava, que só se preocupa em fazer promoção de si mesmo e que não aponta para valores que Jesus Cristo apontou e que não denuncia aquilo que está errado, então dificilmente vai ser um profeta do reino de Deus, pode ser profeta de si mesmo, né? Então, somos convidados a pensarmos em quem ouvimos, pensarmos que tipo de frutos estamos dando. Estamos na igreja não simplesmente para recebermos graças de Deus. Deveríamos estar na igreja não simplesmente por hábito, porque minha mãe e minha avó iam. Não, estamos na igreja com um objetivo claro. Tentarmos sermos pessoas melhores, tentarmos ser como Jesus foi. E para quê? Não, como disse já anteriormente, por medo do inferno, porque se eu não fizer isso, Deus vai me jogar num borbulhão, um caldeirão borbulhante, não por medo, mas fazermos essas coisas para termos o vinho da alegria na nossa vida. Viver esses valores do Evangelho, perdão, tolerância, dão muito mais leveza para a vida, que nem vinho bom, né? Tomara que a gente não esteja bebendo vinho ruim por aí para ter dor de cabeça depois e nem estejamos bebendo vinagre. Cuide muito dos pregadores que você ouve, viu? Se é pregador que baba ódio, se é pregador que é azedo, rancoroso, duro demais, no sentido errado da palavra, cuidado. Pode ser que não seja exatamente um bom pregador, né? Termino por aqui. Vamos tentar então nessa semana buscar viver isso tudo.